passando frio não, gente, vocês estão espalhados aí. Não, João, você é outro mistério. A Arilene vai estar ministrando. E antes de você estar com essa oportunidade, a Arilene, você não pegou o microfone. Está tudo gravado aqui. Ela disse que não é ao vivo, mas está gravado. Estenda suas mãos para cá, eu vou estar orando pela vida dela. Pai, rendemos graça porque o Senhor já se encontra neste lugar. De tudo aquilo que o Senhor tem feito e há de fazer. Deus, toma a vida dela, toma a mente dela. Deus, que o Senhor guarde a família. Deus, guarde também, meu Pai, o espírito. Deus, repreendemos também todo roubador, toda distração. Que ela seja usada, que ela seja um tição, meu Pai, nessa noite. Que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer falar para conosco hoje à noite. Nós repreendemos, meu Pai, toda a retaliação do inimigo. Deus, tudo aquilo que o inimigo tenta paralisar, ele vai ficar tentando, porque é maior o que está em nós do que está no mundo, Pai. Deus vai tomando a vida dela, de Arilene. Deus vai fortalecendo. É que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. O cajado está com você, varão. Som. Eu sou da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu me chamo Arilene. Sou líder do Ministério Adiel. Bom, o tema dessa ministração de hoje é: a distração nos tira do foco. Eu vou repetir. A distração nos tira do foco. E por que veio esse tema? Quando o Joás ele me chamou para ministrar a palavra, quando ele me convidou e de primeira instância eu disse amém, para poder não fugir do cajado, né, do chamado. Só que quando eu disse amém, eu falei: Senhor, e agora? Como vai ser? O que eu vou falar? E para quem me conhece sabe que meu quarto de guerra é no banheiro. Qualquer banheiro eu faço do meu quarto de guerra. E eu fui para o banheiro de lá da empresa e comecei a conversar com o Senhor. E perguntando ao Senhor, né? Qual seria o tema, o que Ele queria falar para mim, o que Ele queria ministrar na minha vida, para que eu pudesse trazer para a igreja do Senhor. Porque eu entendo uma coisa, queridos. Primeiro nós somos ministrados e depois ministramos vidas. E durante aquele momento eu voltei para minha mesa e ali eu conversando com o Senhor, me veio uma palavra na mente, que foi a palavra de distração. E eu fiquei: distração? Beleza. Sabe para onde eu fui? Para um local estrategista, que pode ser uma estratégia para o bem, estratégia para Deus, para ministrar a palavra do Senhor, mas também pode ser uma estratégia de Satanás, que foi o Instagram. Eu fui para o Instagram e fiquei lá olhando algumas coisas, né? Eu disse: como assim? O Senhor falou comigo, distração, e eu vou para isso aqui, para essa plataforma. E quando eu passei em um post, eu vi um nome bem grande: distração. Eu parei, eu fiz o olhar que João fez ali e fiz assim: ok, saí do Instagram e fui pesquisar na Bíblia acerca de distração.
Só que antes de eu pesquisar na Bíblia, eu ainda pesquisei o significado de distração, que quer dizer falta de atenção e irreflexão. Falta de atenção e irreflexão. E o que essa falta de atenção traz? Que é a pauta que eu vou trazer nesta noite. São 3 características que eu coloquei aqui, apenas 3. O erro, o engano e o equívoco. A falta de atenção, ela traz o erro, o engano e o equívoco. E tendo base dessa palavra, eu fui para o livro de Gênesis 3. Logo no início da palavra do Senhor. Que todos conhecem a mensagem, todos sabem o que quer dizer, até melhor do que eu. Na minha Bíblia, o tema de Gênesis 3 diz, a queda. Eu vou ler do versículo 1 até o 4, que diz assim: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Reparem nessa palavra, que a serpente, o diabo, que estava possuindo a serpente naquele momento, ela não falou nenhuma mentira para Eva. Falou? Ela não falou nenhuma mentira para Eva. Ela usou essa palavra dentro da verdade. Dentro da verdade. Mas por que ela foi até Eva? Para poder falar sobre isso. Para poder falar acerca daquela árvore. Para poder trazer um contraditório, na cabeça de Eva. Porque por um momento, queridos, a Bíblia não fala isso, mas é o meu entendimento. Por um momento, Eva ficou desatenta. Eva Colosso, ela teve um momento de falta de atenção. Porque teve um momento que ela ficou, caminhando, como diz a palavra do Senhor, sozinha, que o Senhor deu o jardim do Éden para Adão e para Eva. Eles deram nomes animais, eles puderam ficar lá no jardim, caminhando, conversando com os animais, ambos conversando. Porém, por um momento, Eva, ela teve uma falta de atenção. E em um momento sozinha, repare que a palavra do Senhor, ela fala para Eva, para uma pessoa. Ela não fala quando os dois estavam juntos. Ela fala quando Eva estava sozinha. Por conta de uma falta de atenção. Ela trouxe um engano para Eva. Dentro da verdade, analise. Porque o diabo, ele faz isso. Ele traz um engano dentro de uma verdade para que você pratique o erro. Para que eu e você venhamos a praticar o erro. E isso é o que está na palavra, gente. Isso é o que está escrito.
que Eva, ela foi enganada pela serpente. Ou seja, ela foi enganada pelo diabo. E desse engano, veio fazer com que Eva pecasse. Veio fazer com que Eva trouxesse o erro para a vida dela e ela saísse do foco. E saindo do foco, ela saiu do propósito de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela vai dizer, como eu falei, vocês sabem, a Bíblia é muito melhor do que eu. A Bíblia, ela vai dizer que, ela explica, né, ela traz uma explicação, que antes de Eva conhecer o pecado, antes de Eva conhecer o fruto, comer do fruto do bem e do mal para adquirir o conhecimento, ela teria vida eterna. Ela não iria conhecer a morte. E se ela não iria conhecer a morte, ela não iria conhecer o pecado. E não é diferente da minha e na sua vida. Existem muitas estratégias que Satanás ele traz dentro da verdade para tentar nos enganar, para que venhamos cometer o erro e sair do foco. E quando saímos do foco, saímos do propósito de Deus. Saímos daquilo que Deus estabeleceu para mim e para a sua vida. Deixamos de praticar as coisas do Senhor e praticamos aquilo que é do achismo nosso, aquilo que preenche o nosso ego, aquilo que muitas das vezes nós achamos que é o certo, mas quando a gente vai olhar e analisar as Escrituras, não é o certo, porque Satanás, ele tem trazido distração para a igreja do Senhor, em todas as plataformas, seja na rua, seja no trabalho, seja com amigos, seja com colegas, seja na vizinhança, seja na faculdade, na escola. Ele tem trazido distração para que venhamos sair do foco e tem entrado na igreja. Quando eu digo a igreja do Senhor, eu digo de mim e de você, porque a palavra do Senhor diz que nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja onde nós iremos levar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer em Êxodo 5, do 6 ao 9, ela vai dizer de... Só um momento. Ela vai falar quando os israelitas estavam presos no Egito. Preste atenção como Satanás ele é astuto. Eu falei sobre Eva, sobre desatenção de Eva, que Eva teve, e por conta desse deslize que ela teve, ela foi enganada pela serpente, como figura do diabo, e cometeu o erro, que foi comer do fruto, e ainda dar a seu cônjuge, para que ele errasse junto com ela. Preste atenção. A palavra do Senhor, ela diz que um abismo vai chamando outro abismo. Ela errou e ainda fez com que aquele que estava do lado dela errasse também. Embora a palavra de obediência foi para Adão, que todos sabem disso. A palavra do Senhor vai dizer, em Êxodo 5, antes de eu ler essa palavra, eu quero falar algo. Repare que tudo isso trouxe um transtorno, não só na vida de Eva, não só na vida de Adão, mas por uma grande geração. Ou seja, o meu erro pode trazer um acidente fatal a uma grande geração. Porque de mim, do meu ventre, pode vir uma grande geração. Então, quando Eva e Adão errou, não foi um erro voltado só para a vida dela. Não ficou só ali no jardim, não. Se escalou. Você viu que se espalhou. E a tendência foi os erros crescer, foi o pecado crescer. Foi as coisas virem à tona, os erros e erros fatais, muitas das vezes erros fatais que podem contradizer a minha e a sua salvação. Por conta disso, por conta da falta de atenção, por conta das distrações que muitas vezes vêm até a nós.
Às vezes não é a gente que vai até a distração, não. Ela vem até nós justamente para nos tirar do foco, justamente para que venhamos perder o propósito de Deus. A palavra de Deus, como eu disse, vai dizer que naquele dia, naquele mesmo dia, o rei deu. Gente, eu vou ler na minha Bíblia, que eu não consigo ler na. É sério, eu não consigo ler muito no celular, não. Eu prefiro Bíblia. Oi? Aqui. Vai dizer assim: naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e os seus capatazes, dizendo: daqui em diante não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminua a cota, eles estão desocupados e por isso gritam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Todos conhecem essa história e a passagem de Êxodo. Todos sabem que o povo israelita estava preso no Egito e que o Senhor levantou Moisés para libertar o povo. E a palavra do Senhor vai dizer que Moisés ele foi até Faraó e falou com Faraó tudo isso que vocês já sabem, que era para libertar o povo, para que o povo fizesse sacrifício no deserto, para serem libertos e tal. Porém, o que Faraó trouxe ao povo? Distrações. Sim, distrações. Sabe por que distrações? Porque ele aumentou o trabalho do povo. E se ele não aumentasse o trabalho do povo, o propósito do Senhor ia ser estabelecido naquele momento. Todos sabem que isso fazia parte do propósito do Senhor, para que todos conhecessem prodígios e maravilhas da parte do Senhor. Mas o que Faraó fez naquele momento foi o que Satanás fez com Eva no jardim, trazendo distração. E assim o povo, acometido de trabalho, com fardos, não conseguiu ir para o deserto para poder adorar a Deus, para poder prestar culto a Deus, para poder buscar a Deus. E eu pergunto, e nos dias de hoje? O que é que está trazendo distrações para mim e para a sua vida? Será que é o trabalho? Será que é um relacionamento dentro de casa entre cônjuges? Será que é trabalhos de escola? Faculdade? O que é que tem trazendo distração para mim e para a sua vida? Muitas das vezes, queridos, a gente ora para poder receber aquilo da parte do Senhor. Aí Deus nos dá aquilo que nós tantos oramos. Deus nos abençoa. E muitas das vezes, quando o Senhor nos convida a descer as madrugadas para buscar Ele, a gente coloca desculpas. Eu estou cansada, não consigo levantar, não consigo buscar a Deus, não consigo orar, porque a gente está colocando desculpa com a bênção que o Senhor nos entregou. E isso está escrito. Espera aí, gente. Isso está escrito na parábola da festa do casamento. Está lá em Mateus 22, do 1 ao 14, que diz assim: de novo, Jesus lhe falou por parábolas, dizendo:
O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois, os animais e já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para um campo, outro para o negócio, outros agarrados aos servos, os maltrataram e os mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo daqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem vestes nupciais? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos deles e atirem-no para fora das trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Essa parábola, queridos, ela soa muito forte ao meu coração. Muito forte mesmo, porque a característica do rei aqui, que Jesus, quando ele conta essa parábola, é a característica do próprio Deus. E os convidados, muitas das vezes, é a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor que busca, que adora, que louva, que muitas das vezes se prostra diante dele, da presença dele. Mas aí, a palavra do Senhor, ela diz que ele os convidou, porém os seus convidados não vieram até ele. E isso é característica da igreja do Senhor. Muitas das vezes é o que está acontecendo nos dias de hoje. E aconteceu também naqueles tempos, porque a palavra do Senhor vai dizer sobre Noé. Estava vindo alerta o tempo todo. O tempo todo estava vindo alerta para o povo do Senhor. Porque qual é o pai que não vai fazer a sua criação e não vai querer que o filho vá até ele? Eu sou mãe. E muitas das vezes eu gostaria sim que se eu chamasse a minha filha viesse até a mim. E se ela me rejeitasse, com certeza eu iria ficar triste com isso. E não é diferente para com Deus. Isso aqui é uma ilustração do que aconteceu na época de Noé. Repare que a palavra do Senhor vai dizer que Noé foi achado como justo. E dele foi salvo ele, e é como eu disse no início, e a geração dele. Ele e a família dele foi salva por conta da atitude dele, por conta que ele não se distraiu em nenhum momento. Ele guardou a palavra no seu coração, embora não tinha Bíblia nessa época. Ele ouvia a palavra do Senhor, assim como cada um de nós ouvimos a palavra do Senhor. Assim como cada um de nós ouvimos a chamada do Senhor, e muitas das vezes nós rejeitamos.
por conta de distrações, por conta que estamos ocupados com os nossos afazeres. E muitas das vezes nós não aceitamos as chamadas de Deus. Às vezes Deus nos chama de madrugada, porque Ele tem algo para falar com nós. Usa pessoas para falar com nós. Desça a casa do oleiro, porque de lá eu quero falar com você. E muitas das vezes nós não damos ouvidos ao que o Senhor está falando conosco. E rejeitamos a voz do Senhor, assim como esses convidados. Esses convidados rejeitou a palavra do Senhor. E cada vez mais, o mundo tem entrado no meio da igreja. E cada vez mais, como eu disse, o engano, o erro, porque através do engano poderemos cometer erro, assim como Eva. E o equívoco tem entrado dentro da igreja. E tem rejeitado a palavra do Senhor, tem rejeitado os ensinamentos do Senhor. Tem rejeitado de buscar ao Senhor. A Bíblia ela vai dizer que se nós buscarmos ao Senhor, Ele se achega a nós. E isso quer dizer que Deus ele não se afastou de nós. Nós é que nos afastamos do Senhor. E eu vou continuar repetindo. Por causa das distrações. Sabe por quê, queridos? Nós temos tempo de responder uma mensagem no WhatsApp. Nós temos tempo de, como eu iniciei, de olhar figuras no Instagram. Nós temos tempo de papear com o nosso colega. Nós temos tempo de acordar bem cedo para ir para uma academia, que não é errado. Nós temos tempo de tantas coisas para fazer. Mas será que nós não temos tempo de buscar a Deus? Será que nós não temos tempos de parar um momento e refletir na palavra do Senhor? E buscar a face do Senhor? Muitas das vezes, com uma palavra que nós recebemos da parte do Senhor, nós podemos garantir que a outra pessoa seja ministrada, e dessa pessoa sendo ministrada, outras pessoas vão ser ministradas. Porque como eu iniciei, o erro de Eva e o erro de Adão não trouxe danos só para ele. A distração que Eva teve naquele jardim não foi danos só para ele, não. Não foi só para a família deles, não. Foi para uma geração intensa. Foi para uma geração. E nós podemos mudar isso com a nossa atitude, com o nosso posicionamento. Porém, só vamos conseguir atingir isso se nós dedicarmos tempo buscando ao Senhor. Se nós dedicarmos tempo em oração, em busca da palavra. Porque é isso que o Senhor quer de nós. É que venhamos buscar a Ele verdadeiramente, de todo o nosso coração. A palavra do Senhor, se eu não me engano, é em Ageu ou é em Joel, que diz assim, ó: com os lábios me louvam. Com os lábios os louvam, mas o coração está longe. A gente já parou para analisar se nós não estamos dentro dessa palavra? Se nós não estamos dentro desse contexto, se verdadeiramente nós estamos buscando ao Senhor, se verdadeiramente o Senhor está encontrando verdadeiros adoradores em nós. Porque é fácil eu abrir a boca para dizer, vocês, mas e eu? Será que eu estou me colocando dentro desse contexto? É fácil eu apontar o dedo para o meu irmão e dizer, você não está buscando, você está distraído. Mas a Bíblia é clara quando ela diz que muitas das vezes nós tiramos isso que está no olho dos outros, mas não conseguimos tirar a trava que está nos nossos olhos. E a distração é para todos.
nessa parábola de Mateus 22, algo me chamou a atenção e eu fui ministrada, eu estava até compartilhando com Colosso, eu até anotei para poder não esquecer, que a palavra do Senhor ela vai dizer que o rei, como eu disse, um rei, Jesus contava essa parábola, colocando um rei como característica de Jesus. Os seus convidados somos nós, a igreja do Senhor. O rei, quando entrou no evento pela qual ele estava fazendo, quando entrou, repare, o rei Deus fez uma festa para o seu filho. E quem é o seu filho? Jesus. E fez convites às pessoas como convidados dele para participar dessa festa. Os convidados somos nós. Só que por um momento, o rei, a Bíblia não fala que o filho, fala que o rei, Deus, entrou nessa festa e ele viu que uma pessoa, não fala meu entendimento, tá? Ele viu que alguém estava ali sem as vestes nupciais. E eu entendi assim, que uma pessoa estava ali sem as vestes nupciais. Essa pessoa estava ali, naquela festa. Porém, a palavra do Senhor, ela diz... Só um momento. A palavra do Senhor, ela diz que há um tempo para tudo. Que há um tempo para tudo. Se a gente for analisar a parábola das 10 virgens, vai dizer que 5 eram prudentes e 5 eram insensatas, ou loucas em algumas tradições. 5 entraram, porém houve o tempo em que a porta se fechou. Muitas das vezes, o Senhor ele nos chama para o agora. Ele nos chama, ele nos desperta para o agora. Porque talvez amanhã pode ser tarde demais. Porque talvez daqui a alguns minutos pode ser tarde demais. Muitas das vezes o Senhor ordenou para que um anjo viesse e nos entregasse uma bênção. Determinou que essa bênção fosse entregue aos meio-dia. E se nós chegarmos aos meio-dia em nós perdemos a nossa bênção. Porque Ele determinou meio-dia, não foi meio-dia em 1. E com base nisso, perante essa parábola, eu até anotei aqui, como eu falei, eu analisei uma coisa, e eu vou ler aqui. Eu analisei o seguinte: se nós já paramos para analisar que essa pessoa pela qual o rei ordenou que os seus servos tirassem da festa e colocassem para ranger de dentes, não fosse eu ou você, por conta de uma ordem que ele chamou, por conta de um determinado tempo que ele chamou para as pessoas, os seus convidados irem para essa festa? É como eu falei, a gente não sabe qual foi a hora que as 5 insensatas voltaram. Pode ter sido meia-noite e 1 minuto. Porém, quando elas entraram, a porta já estava fechada, porque não é meia-noite e 1 minuto. É meia-noite. É meia-noite. E esse convidado poderia ter entrado, sim, na festa, porém, não naquela hora que o Senhor ordenou para que ele fosse. E não é diferente em nossas vidas. O Senhor, às vezes, tem bênção reservada para mim e para você. Mas quando a gente retarda a busca dele,
quando a gente retarda de ouvir a voz dele, a gente perde aquilo que ele proporcionou para as nossas vidas. Porque o tempo ele vai passar. O tempo ele vai passar. A palavra do Senhor, ela diz: estou à porta e bato. Se você abrir, ou seja, se você abrir, isso quer dizer o quê? Você e eu tem a chave da porta do nosso coração. Nós temos a chave. Então nós é quem abriremos a porta para que o Espírito Santo entre, faça morada e mude o rumo das nossas vidas, para que venhamos entrar no propósito do Senhor. Nós temos a chave. E muitas das vezes, eu vou continuar repetindo, as distrações têm nos tirado do foco. As distrações têm feito com que venhamos a perder o propósito do Senhor. Porque se uma vez a gente perde o foco, a gente perde o propósito. Porque a gente não está assim, ó. Nós não estamos andando em linha reta, mas estamos assim, ó, muitas das vezes. E se estamos assim, estamos em distrações. E se estamos em distrações, o fogo foi totalmente perdido. Então a gente acaba não ficando e não entrando no propósito do Senhor. Repare que a palavra do Senhor, ela vai dizer que Cristo, ele tinha todo o tempo um momento com seus discípulos de oração. Tem uma parte que vai dizer que ele ia para o Getsêmani, tem outra, tem versões, né, que vai dizer que era o Monte das Oliveiras. Depende da versão, depende do escritor. Vai dizer que Jesus, ele ia com seus discípulos, alguns discípulos acompanhavam Jesus, porém Jesus, ele deixava uma exortação para os seus discípulos. Ele dizia, levante-se e ore para que não caia em tentação. Por que ele dizia para que não caia em tentação? Por causa do cansaço. Às vezes não é as coisas que de Instagram, de WhatsApp, às vezes não é isso, não. Às vezes estamos com fardo tão cansaço, tão pesado, tão forte em nós, que a gente não deposita diante do Senhor. Fica com aquilo ali, e aquilo ali pode se tornar uma distração, sim, porque aí vem um sono. E se vier o sono, o ladrão ele passa. E se o ladrão passar, ele pode roubar a tua bênção. Ele pode roubar a minha e a sua bênção. Ele pode roubar aquilo que o Senhor preparou para nós. Porque nós deixamos o fardo crescer, nos distraímos com o cansaço e adormecemos. E quantas vezes no dia de hoje a gente vê pessoas, ou até nós mesmos, que estamos adormecidos espiritualmente, por falta de busca da palavra, por falta de oração. Igreja, o Senhor nos convida a um despertamento espiritual, para que nós não venhamos a adormecer, porque está chegando o dia, a hora que Jesus vem buscar a tua igreja, e precisamos estar despertos. Precisamos estar despertos. Na palavra do Senhor, não podemos estar, a igreja do Senhor não pode estar dispersa. Não pode estar dispersa. Tem hora que a gente vai fraquejar? Sim, tem hora que a gente vai fraquejar. Mas é esse momento que a gente vai clamar por Jesus e Ele virá até nós. E quando Ele vem até nós, Ele nos fortalece mais uma vez, para continuar caminhando perante o Senhor. É tempo de despertar. É tempo de despertar. É tempo de abrir os olhos, para que não venhamos a ser enganados. A palavra diz que muitos serão enganados. Mas se vivermos uma vida de oração em busca da palavra,
O Senhor, Ele vai nos despertar sim, mas isso depende de mim e de você. Isso depende de mim e de você. E isso é algo, queridos, individual. Não estou dizendo que você não pode ter uma pessoa do seu lado para te ajudar. Pode sim, mas a palavra do Senhor diz que é só você individual. E nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos examinar as Escrituras para não sermos enganados. Porque as coisas aí fora não estão fácil, não. O diabo não está brincando de ser diabo. Ele nunca brincou. Se a gente parar para analisar do início da Escritura até os dias de hoje. Porque há 2000 anos atrás, Jesus ele foi crucificado e ressuscitou, mas ele continua agindo. E o mal que está acontecendo nos tempos de hoje é as distrações. É as distrações. Precisamos estar atentos. Atentos a ouvir a voz do nosso mestre. Para quando naquele dia a gente ouvir, bendito, pode entrar. Para que nós não venhamos ouvir, apartai-vos de mim. Porque naquele dia teremos surpresa. Grande surpresa. A palavra vai dizer que Jesus ele subia. Em Mateus 22, do 39 ao 46, Jesus ele subia a todo tempo para o Getsemane, como eu falei, ou o Monte das Oliveiras para orar. E os seus discípulos ficaram dispersos por conta do cansaço pela espera de Jesus. Porque ainda tinha isso, né? Muitas vezes a espera faz com que venhamos a ficar dispersos. Muitas das vezes a gente está orando tanto por algo, mas tanto, é oração, é jejum, é busca, é come palavra, é bebe. Só que às vezes quando a gente não recebe aquilo de imediato, como eu falei acerca do tempo, conforme o nosso tempo, vem o cansaço. E quando vem o cansaço, entra a distração. E quando entra a distração, eu sei que vocês estão cansados de ouvir isso, mas eu vou continuar repetindo. Perdemos o foco e saímos do propósito. E esse sair do propósito, queridos, podemos perder a nossa salvação, porque isso custa a nossa vida espiritual. E pode trazer morte. Pode trazer morte. E como eu falei, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E muitas das vezes a pessoa ela não tem força de buscar, ela não tem força de clamar, porque, infelizmente, não houve uma vigilância lá atrás. Repare que a palavra do Senhor ela diz: vigiai e orai. Por que ela diz vigiai e orai e não orai e vigiai? Por conta do ladrão. E se a gente estiver vigiando, a gente vai estar vigiando e guerreando. Mas muitas das vezes, se a gente só estiver orando e não vigiar, a gente pode adormecer. E aí é que está o perigo. Aí é onde a gente pode fraquejar. Aí é onde a gente pode amolecer. É aí onde a gente pode parar a nossa busca. É aí onde a gente pode parar de se derramar verdadeiramente na presença do Senhor. É aí onde a gente pode perder o foco. É aí aonde nós podemos deixar banal. Porque é isso que vai acontecer se nós não estivermos vigiando e orando. A palavra do Senhor ela vai dizer que Daniel, ele era jovem como eu e como você. Não tem como falar disso e não falar de Daniel. Entendam, eu não perdi o foco do jardim. Eu ainda estou nesse paralelo. Daniel, ele orava incessantemente. Ele não permitiu, por conta da vigilância dele,
por causa da busca dele, por causa da oração dele, por causa de que ele guardava a palavra do Senhor na tábua do seu coração, ele não permitiu que as distrações de lá de trás, do Egito, de Nabucodonosor, ele não permitiu que aquelas distrações tomassem conta da mente dele. Ele não permitiu sair do foco. Ele não permitiu. E ele era jovem como eu e como você. Então, se ele não permitiu, Jesus falava diretamente com ele, é como nós estamos vivendo hoje, porque o véu do templo ele se rasgou. Então, o Espírito de Deus, ele fala conosco. Assim como ele, que era jovem, não permitiu e se fortaleceu no Senhor, isso não dá escape para mim e para você, não. Nós podemos sim buscar ao Senhor. Nós podemos sim ter uma vida focada no Senhor. Ter a mente e o coração cativo no Senhor. As bandejas veio até Daniel. A Bíblia vai dizer que o rei lhe preparou um banquete. Mas Daniel, ele decidiu se ausentar daquela mesa para viver aquilo que Deus tinha proporcionado para ele. Ele não se alimentou das bandejas que vinham até ele, não. Ele sabe o que ele fez? No meu entendimento, ele fez isso aqui, ó. Você eu descarto, porque o meu foco é Deus. Eu tenho um propósito. O meu foco é Deus. E foi o que Daniel fez. Ele não permitiu que as distrações entrassem na mente dele. Sabe por que ele não permitiu? Porque, como eu iniciei no jardim, poderia trazer erros, enganos, coisas até maiores, condenação à geração dele. Ele foi a pessoa que ele se posicionou em Deus. Ele foi a pessoa que escolheu viver uma vida pautada na palavra do Senhor. Ele foi uma pessoa que escolheu não se alimentar das bandejas. Porque aquele rei estava ali como figura de Satanás. E não é diferente nos dias de hoje. Ele preferiu largar aquilo ali de lado para viver o propósito do Senhor na vida dele. Para viver aquilo que o Senhor tinha proporcionado para a vida dele. Ei, queridos, não perca o foco não, porque Deus ele tem um propósito na sua vida. Existem bandejas que vêm na sua frente. E muitas das vezes você tem caído por falta de vigilância. Você tem caído porque não tem buscado, não tem examinado as Escrituras. Mas Deus ele está aqui nesta noite. E Ele quer que você volte ao foco. Destrua as distrações da sua mente e volte ao propósito do Senhor. Há anos atrás eu me afastei do Evangelho do Senhor. Me afastei do Evangelho do Senhor. Eu vivi uma vida promística ao pecado, no mundo. Eu aceitei a Jesus com 8 anos de idade. E por um momento eu me desviei da presença do Senhor. Por falta de vigilância. Por falta de busca. Por falta de examinação das Escrituras. De buscar a face do Senhor. Só que o Senhor, Ele sempre usava pessoas para poder estar me resgatando novamente. Sempre usava pessoas. Aonde eu ia, tinha um profeta do Senhor para poder falar algo comigo. Para que eu voltasse para os pés do Senhor. Até que um dia, eu na minha casa, eu renovei a minha aliança com Cristo. Eu renovei a minha aliança com Cristo. Entrei em vigilância, em busca da palavra e foquei na minha vida com o Senhor. Assim como eu fui resgatada, você também pode ser resgatado. Porque como eu falei, a chave está sobre suas mãos. Você é quem tem autoridade. Você é quem pode abrir a porta do teu coração. E muitas das vezes, eu estou falando de vida com Deus. Mas muitas das vezes,
não é nem tanto o afastamento diante do Senhor. Diante do Senhor, que eu digo, é o desviamento mesmo. Não é nem tanto se desviou da presença do Senhor, mas muitas das vezes está paralisado a busca, está paralisado a examinação das Escrituras, está paralisado o tempo de oração. Às vezes você para, olha para o seu passado e diz: meu Deus, quanto tempo eu orava. Eu perdia noites, eu perdia momentos. Quantas vezes eu acordei na madrugada para buscar a face do Senhor. Ei, queridos, ainda é tempo de voltar. Ainda é tempo de voltar. Porque a misericórdia do Senhor, ela não se cessou na sua vida. Então ainda é tempo de voltar e buscar a face do Senhor. Ainda há tempo de descer as madrugadas. Ainda é tempo de clamar a face do Senhor. Ainda é tempo de ouvir a voz do Senhor. Porque o Senhor, Ele não calou sua boca para falar com você. Ele te chama a voltar. E a voltar às primeiras obras. Ele te convida a voltar às primeiras obras. Ele te convida a voltar a praticar aquilo que um dia você praticava. E hoje, por falta de força, você não consegue mais. Ei, clama a face do Senhor. Clama a presença do Senhor. Porque o Senhor, Ele não se calou. Ainda há tempo de voltar. E Ele quer restaurar aquilo que um dia se perdeu. Trazer a restituição. Porque a restituição vai além de uma restauração. Ele quer restaurar, sabe por quê? Jesus, Ele foi crucificado, mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E Ele pagou o preço por mim e por você. Ele pagou o preço daquilo que aconteceu lá no jardim. Daquilo que por dispensação de Eva se perdeu. O véu do templo se rasgou, então você pode buscar sim. Não fica ouvindo aquilo que Satanás ele diz a você. Tudo se perdeu, tudo se passou, não há mais tempo. É tempo perdido. Como Camilinha falou aqui. Ele é mentiroso, reformulando o que ela falou. Satanás é mentiroso. E Deus, Ele restitui, sim, aquilo que se perdeu. Mas que tem que dar o passo para que essa restituição venha, sou eu e você. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus, Ele é nosso ajudador. Ele não vai fazer nada sozinho, não. Se a gente não buscar... Ah, queridos, não espere nada. Porque Ele é nosso ajudador. Nós que temos que ir até Ele. Nós que temos que buscar, sabe por quê? O Senhor, o Espírito de Deus não precisa da gente, não. Precisa para que venhamos a ser instrumento dEle aqui na terra. Mas Ele não precisa de nós, não. Nós é que precisamos dEle. E nós é quem se afastamos dEle. Nós é que deixamos com que a concupiscência do mundo, com que as coisas do mundo nos afaste de Deus. É nós. Não é Ele que se afastou de nós, não. Nós que nos afastamos dEle. E Ele está o tempo todo ali, ó. Ei, filho, eu estou aqui. Ei, filha, volta para os meus caminhos. Porque aquilo que eu tenho de você, você nem imagina. Porque a palavra do Senhor, ela diz: eu sei bem os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. Para lhes dar o fim que desejou. É a palavra do Senhor que diz. Também diz que Ele faz além.
Ele faz além do que pedimos ou imaginamos. Muitas das vezes pedimos algo ao Senhor, mas nós não imaginamos que Deus ele tem muito além para nossas vidas. Ele tem muito mais para nossas vidas. Hoje eu paro e analiso a minha vida, Senhor, e eu falo com o Senhor, Pai, olha como eu estou hoje. Hoje eu tenho uma vida restaurada no Senhor. Eu tenho a minha família nos pés do Senhor. A minha filha nos pés do Senhor. Isso poderia, se eu não ouvisse a voz do Senhor lá atrás, aonde eu estaria? Aonde a minha filha estaria? Aonde a minha família estaria? Sabe por quê? Muitas das vezes cada um de vocês é coluna no seu lar. É coluna no seu lar. E se a coluna ela quebrar, toda a estrutura pode cair. Toda a estrutura pode cair. Abram comigo Amós 8:12, por favor. Só um momento, viu? Eu vou abrir só. Se já abriu, pode ler aí. 8:12. As pessoas andarão sem rumo, de mar em mar, de um extremo ao outro, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Repita novamente, por favor. As pessoas andarão sem rumo, de mar em mar, de um extremo ao outro, em busca da palavra do Senhor, mas não encontrarão. Ei, querido, a palavra do Senhor, como foi lido, ela diz que as pessoas andarão em busca da palavra do Senhor, vou repetir, mas não a encontrarão. Repare que ela diz que não a encontrarão, porque o tempo de buscar ao Senhor é agora. O tempo propício para buscar a face do Senhor é agora. Sabe por quê? Se nós estivermos com a palavra do Senhor guardada na tábua do nosso coração, sabe o que vai acontecer? A palavra do Senhor, aqueles que não buscam, quando for buscar, e não vai encontrar, qual vai ser o fim delas? Podem responder, gente. A morte. A morte espiritual. E uma vez que a gente perde a morte espiritual e não retornamos para a face do Senhor, perderemos a nossa salvação. E quando a gente guarda a palavra do Senhor na tábua do nosso coração, filho, pode vir tempestade. Nós estamos com a palavra do Senhor guardada na tábua do nosso coração. Pode vir o que for, nós estamos com a palavra do Senhor na tábua do nosso coração. Pode passar tempestade. Nós estamos igual a Daniel, e igual a vários profetas, que guardou a palavra do Senhor na tábua do seu coração e não se contaminou com as coisas desse mundo. E o fim de Daniel foi a salvação. Porque com certeza, quando chegarmos lá no céu, nós vamos ver a face de Daniel lá no céu. E vamos dizer: Daniel, você foi o cara. Rapaz, Daniel, através da sua vida, muitas idas se renderam a Jesus. Mas imagine alguém olhar para cada um aqui de nós. Cada um pense no seu nome. Não pense em Arilene, não. Ou em Daniel, não. Cada um olhar
para vocês, quando chegar no céu, dizer assim: Colosso, através da sua vida, eu fui salvo. Porque o Espírito Santo te usou aqui na terra. Vitor, através da sua vida, a minha família foi restaurada. Miriam, através da sua vida, houve restituição no meu casamento. Desde através da sua vida, houve libertação. Imagine quão maravilhoso isso é, a gente chegar e ouvir isso da parte do Senhor, da parte das pessoas. Porque nós escolhemos, durante esse tempo, porque como eu disse, o tempo é agora. Durante esse momento, buscar a face do Senhor e não se contaminar com as coisas desse mundo. Porque o mundo, a palavra do Senhor, ela diz que o mundo já é do maligno. Mas nós somos a igreja do Senhor. Ainda que o mundo seja do maligno, existe a igreja do Senhor que está de pé. Existe a igreja do Senhor que não quer viver uma vida em distrações. Existe a igreja do Senhor que abandona as coisas deste mundo para viver segundo aquilo que o Senhor proporcionou para que venhamos a viver. Queridos, isso não é fácil. Isso não é fácil. Porque como foi falado no início, lá no jardim, a palavra é clara quando ela diz que a serpente, ela é um animal astuto. Assim é o diabo. Porque a serpente, ela foi possuída pelo diabo. Quem estava fazendo aquilo ali não foi a serpente em si. Foi o diabo através da serpente. E existem muitas pessoas hoje que dão legalidade ao diabo, sim, para tentar nos distrair, para tentar distrair a igreja do Senhor, tentando trazer o mundo para a igreja. E é como eu falei, eu continuo a dizer, a igreja do Senhor, eu não estou dizendo a característica do templo, não. A igreja do Senhor sou eu e você. E se a gente não tiver a mente e o coração focado em Deus, a gente vai cair, sim, nas concupiscências deste mundo. A gente vai cair sim, vai tirar o foco da parte do Senhor para viver as coisas desse mundo. E não é fácil, porque Satanás, ele é estrategista. Ele não brinca de ser diabo. E é como eu falei no início, ele deturpa a verdade. Ele fala uma verdade como enganação, mas para que você venha fazer o erro. Para ser mais clara, eu vou dar um exemplo. Eu vivi uma vida no mundo, como vocês sabem. Eu vivi uma vida no mundo, eu vivi uma vida de pecado. Eu cometi algo lá atrás, pela qual minha mãe disse que não era para eu cometer. Aí veio uma figura e falou aquilo ali comigo. Ou seja, ele falou a verdade. Minha mãe disse que não era para fazer. E ele falou comigo a verdade. Porém, ele deturpou essa verdade. Dizendo que minha mãe disse que não era para eu fazer, porque se eu fizesse aquilo ali, eu poderia ter um conhecimento que não era um momento para eu ter, que não era para eu ter. Quantos estão me entendendo? Ele trouxe uma verdade, porque Deus falou com Adão que não era para Adão comer daquele fruto. Porém, ele usou de manipulação na cabeça de Eva, que estava sozinha, e trouxe uma verdade para Eva, para que Eva viesse fazer o erro. Ou seja, essa figura trouxe uma verdade do que minha mãe me falou,
mas deturpando a frase. Se você não fizer, é porque ela não quer que você tenha esse conhecimento. Mas se você fizer, você vai ter esse conhecimento. Aí o que é que causa em mim? Gente, isso é a minha interpretação, viu? Aí o que é que causa em mim? Uma curiosidade de agir naquilo ali, perante o que minha mãe disse que não era para eu fazer. Porque uma outra pessoa me falou, aí trouxe a curiosidade na minha mente. E dessa curiosidade, o que é que eu faço? A curiosidade é tanta, a ansiedade é tanta para saber o que é que vem depois, o que é que vai acontecer depois. Ei, querido, tome cuidado. Tome cuidado, porque dessa curiosidade de querer saber o que vem depois, você pode morrer. Você pode morrer, isso não é brincadeira. Nós podemos morrer por conta da curiosidade que muitas das vezes nós temos. Por conta da ansiedade que nós queremos ver aquilo ali. Assim como Eva. Eu imagino que Eva, a ansiedade dela foi grande. Pô, o que é isso? O que é vida? Saber o que é bem e o que é mal? Se eu sou inocente, eu não sei de nada. O que é isso, Colosso? Eu preciso saber. Imagino a curiosidade, o desejo. Quando a bandeja vem na nossa vista, o desejo, eu tenho uma curiosidade de saber. O anseio está tão grande que eu preciso saber o que é aquilo ali. E a gente acaba caindo no circo. No cerco, né a palavra? No cerco de Satanás. Pela qual Satanás já cavou uma cova. E o nosso nome já está registrado lá. A gente acaba caindo. Sabe por quê? Porque a gente não vigiou. Porque a gente não buscou ao Senhor. E foi o que aconteceu com Eva. Ao ouvir, por conta da distração que ela teve, por causa da falta de atenção que ela teve, ao ouvir ao que a serpente falou, ela caiu em um erro. Ela foi enganada e errou. E por conta do erro, ela conheceu a morte, que não era para ela conhecer. Porque o Senhor, Ele nos criou para a vida eterna. Porém, quando o pecado veio no mundo, passamos a conhecer a morte. E foi o que aconteceu com Eva. E mais uma vez eu repito, o Senhor nos desperta nessa noite. Ele não nos desperta para que venhamos estar vigilantes e não cair nas bandejas que Satanás tem planejado para nós. A palavra do Senhor diz que se a gente não tiver sabedoria, peça, que Ele dá. E quando vem a sabedoria, vem o discernimento espiritual. E se a gente tiver discernimento espiritual, nós não vamos andar dispersos. Nós não vamos cair nas armadilhas de Satanás. Nós vamos analisar de verdade o que é cerca de Satanás e o que não é. Nós vamos começar a analisar. Quando alguém vem até nós e fala, rapaz, por aqui é mais fácil. Não vai por aqui não, por aqui é mais fácil. A gente vai parar e vai analisar, não. Se ele está mandando eu ir por aqui que é mais fácil, é porque existe alguma coisa que pode me levar à morte. Que pode me levar à condenação, que pode me levar ao erro, que pode me levar ao pecado. Jesus, querido, Ele pagou um alto preço por mim e por você. Por mim e por você. E Ele não pagou um alto preço em vão, não. Ele pagou um alto preço porque Ele sabia que iriam acontecer isso. Iriam ter pessoas focadas, porém o diabo está aí
para poder trazer confusão na mente das pessoas, para poder trazer o desalinhamento à igreja do Senhor, para poder colocar o mundo dentro da igreja. A palavra do Senhor vai dizer em Provérbios 12, 8: então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. A sabedoria nada mais é que o próprio Deus, que o Espírito Santo de Deus, que ainda está na terra. Porque haverá um tempo que o Espírito de Deus será retirado. Haverá um tempo. E eu continuo a dizer, o tempo de buscar, o tempo de se arrepender, o tempo de voltar é agora, é o hoje. Porque talvez, se você sair da porta para fora, você não terá mais tempo. Talvez seja o último dia da sua vida. Talvez seja o último momento. E você pode ter uma morte se sair daqui para fora. E isso é algo muito sério. Porque eu quero perguntar nesta noite: aonde você quer passar sua vida eterna? Aonde nós queremos passar a vida eterna? Aonde? Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. E isso iniciou lá atrás. Lá no início. Lá no jardim. Eu finalizo com a palavra do Senhor que diz em Isaías 55, 6. Isaías 55, 6, que diz assim: busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoque-no enquanto Ele está perto. Jesus, Ele está aqui, querido. Ele está aqui nesta noite. E Ele está nesse momento esperando que você gire a chave do teu coração para o receber. Para que você não venha viver aquilo que Eva um dia viveu. E viveu uma vida de pecado. E viveu uma vida de morte. O Espírito de Deus, Ele está aqui nesta noite. Não só para aqueles que se afastaram, saíram do Senhor. Mas para aqueles que pararam de buscar a face do Senhor. Se coloquem de pé. Fala que nem o pastor subir a fala para parecer que está terminando. Ele está aqui nesta noite. E Ele te convida a voltar às primeiras obras. Ele te convida a voltar para os pés dEle. Ele te convida, queridos. Ele está batendo a porta do teu coração neste momento. E Ele convida. Eu sei que eu ia terminar com Isaías 55. Mas eu vou ler aqui o último, gente, sério. O último livro, que está em 1 Coríntios 7, 35. Perdão, gente, eu estou em Romanos. Sete 35, que diz assim: digo isto para
o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente, e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Eu encerro com esse versículo. E eu quero estar orando por você nesta noite. Antes eu vou fazer o apelo. E eu vou ser bem direta a vocês, tá? Aqueles que querem renovar a sua aliança com Cristo. Primeiro eu peço que a igreja feche seus olhos. E aqueles que querem renovar a sua aliança com Cristo nesta noite. Eu peço que apenas levante o seu braço. Levante a sua mão como um dizer que você quer renovar sua aliança com Cristo. Amém, louvado seja Deus. E para aquele que nunca fez uma aliança com Cristo, mas tem um desejo em seu coração de conhecer a Cristo, de conhecer quem é Cristo, de conhecer a paz de Cristo. Você que quer nesta noite, levante sua mão. Eu quero orar também um outro pedido para aqueles que se sentem fracos e muitas das vezes não tem força para buscar ao Senhor. E muitas das vezes anda distraído com as coisas que vêm acontecendo neste mundo. E não tem forças de clamar ao Senhor. E não tem forças de dizer, Senhor, me ajude. E não tem forças de convidar o senhorio de Deus. Nem para apenas chorar e dizer, decifra, Espírito Santo, aquilo que eu quero falar para o Senhor. Queridos, o Senhor não iria colocar no meu coração isso se não tivesse ninguém aqui desta forma. Ninguém está vendo, eu só quero orar por você nesta noite. Mesmo que você não venha aqui na frente, mas receba de onde você está. Porque o Senhor quer te fortalecer nesta noite. Ele não quer que você fique distraído igual a Eva no jardim. Ele não quer. Vamos estar orando e encerrando. Senhor, diante da Tua presença, Pai, eu quero lhe render graças, Senhor, louvor e adoração. Espírito Santo de Deus, sendo específica, meu Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, vai adiante, meu Pai, dessas pessoas. Espírito Santo de Deus, e vem com o teu fortalecimento, Pai, sobre cada vida. Vai trazendo um foco novamente a essas mentes, Senhor. Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, vai levando o coração e a mente cativas ao Senhor, Pai. Senhor, vai retirando toda distração, Pai. Espírito Santo de Deus, assim como Pedro, meu Pai, caminhando sobre as águas, porventura se distraiu com a tempestade que vinha, meu Senhor. Pai, a Tua palavra diz que Pedro clamou ao Senhor, e o Senhor estendeu as Tuas mãos, meu Pai, sobre a vida dele, e o Senhor o levantou novamente. Pai, assim eu te peço nesta noite, que o Senhor possa levantar, meu Pai, que o Senhor possa estar fortalecendo, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai fortalecendo, meu Senhor. Vai trazendo um ânimo novamente, meu Pai. Pai, a Tua palavra diz que aqueles que estão cansados, Senhor, deposita o cansaço e o fardo diante da Tua presença, porque o Senhor irá te aliviar, meu Pai. Porque o Senhor vai fortalecer, meu Senhor. É o que eu te peço nesta noite, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, houve uma vida que
se reconciliou contigo, meu Pai. Ah, Senhor, vai fortalecendo esta jovem, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, e que ela jamais venha se afastar novamente dos seus caminhos. Que o Senhor possa abraçar, envolver, meu Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Continua fortalecendo, continua livrando ela de todo o mal, Senhor. Reacende o nome dela, meu Pai, no teu livro, meu Senhor, e que jamais venha ser apagado. Que o Senhor levante pessoas, meu Senhor, para estar fortalecendo a esta jovem, meu Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. É que eu te oro, Pai, sendo grata a Ti. Amém. Glória a Deus. Arilene não estava no sábado passado aqui, não. E eu ministrei sobre um jovem pastor que ele saía perguntando, né, no meio do transatlântico, se você era salvo, né? E ele ministrava Atos 16, verso 31. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Meu irmão, é tempo de não demorar mais. Jesus está às portas. Arilene foi muito usada por Deus aqui e foi uma palavra rema. A igreja está distraída sim. A igreja de Cristo está adormecida, como aqueles 3 dormiram no Getsêmani. Orai para que não caia em tentação. E a Bíblia diz que Cristo volta 3 vezes. Por alguns instantes eu saí para orar e vocês não estão vigiando. Já estavam roncando e babando. Eram líderes. Muitos líderes já têm adormecido. Jesus não vai voltar agora não. Vamos aí curtir o mundo. Vamos trazer o mundo para dentro da igreja. Estamos vendo uma geração sendo destruída, oprimida. E Satanás, como a Arilene fala, ele não brinca. E quem pensa que tem poder para destruir ele, meus irmãos, a gente não tem essa autoridade. Só Cristo. Ele ainda nos avisa que a gente tem que fugir da aparência do mal. Se você não tem condições de lutar, corra. Fuja do seu pecado. Evite cair nas tentações. Peça socorro, clame por Jesus Cristo. E sem mais delongas, Pai, toma essa geração em tuas mãos. Leva para as casas, meu Pai. Evita do homem sanguinário, da bala perdida. Deus, toma a mente deles, meu Pai. Que essa palavra foi rema e é rema, meu Pai. Seja cravada no coração deles, meu Pai. Que eles possam refletir sobre a distração que o mundo está trazendo, sobre a tecnologia, sobre a imoralidade, meu Pai, que está sendo posto nesse mundo. O respeito que está sendo retirado. O amor que só o Teu Espírito Santo está derramando. Mas a Tua palavra diz que há o tempo de chegar que o Senhor vai retirar o Teu Espírito da terra. Prepara eles, meu Pai, para o dia de amanhã. Deus, prepara o futuro deles. Que eles sejam, meu Pai, grande, próspero. E aonde eles estiverem, Ele possa levar a Tua palavra nos 4 cantos do mundo. É que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Aplauda ao nome do Senhor Jesus. Estão todos liberados. Amanhã haverá culto.